Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate de hoje. Nesta edição nós vamos abordar a saúde, mas em função da chegada da estação mais fria do ano. Estamos no outono ainda, mas com a chegada do inverno, alguns cuidados precisam ser tomados. Nós estamos aí com o início da vacinação contra o vírus H1N1 e sobre isso e sobre questões a respeito da incidência do vírus HIV na nossa região, sobre a questão da tuberculose, uma doença que ficou esquecida, está esquecida, mas que continua tendo um grande grau de incidência na nossa região. Eu hoje recebo o médico infectologista Marcos Caseiro. Boa noite. Tudo bom, Caseiro? Boa noite. Prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes. Hoje, então, a gente vai conversar sobre todos esses assuntos. Primeiro, eu gostaria de saber de você essa questão da vacinação da H1N1. Nós começamos a campanha. A prioridade é para gestantes, crianças a partir dos 6 meses e idosos. Explica como é que essa questão da vacinação, houve uma antecipação, porque o vírus também chegou cedo. Como é que está o panorama da H1N1? Eu acho que, na verdade, quando a gente começa a falar de H1N1 especificamente, na verdade, a gente está falando de influenza, né? Influenza é uma doença classicamente sazonal, que tem uma maior incidência nos meses de inverno, frio, né? Ela chama influenza, relação, que é um termo que vem lá desde Hipócrates, que já fazia essa relação do tempo, da questão das estações do ano, com a maior incidência de vírus influenza, né, de quadros gripais, respiratório. Por isso ele chamou de influenza, porque tinha uma influenza dos astros. Então o termo tem essa origem, né? Influenza dos astros, meses de inverno tem mais, quer dizer, isso é uma constatação antiga. O vírus da gripe, o vírus da influenza, é um vírus que só foi descrito em 1933 e retrospectivamente eles viram que a grande epidemia, que foi chamada de gripe espanhola, né, que exterminou 1/6 da população no continente europeu, 1/6 da população da Europa morreu, mais de 56 mil pessoas morreram aqui no nosso país, 32 mil pessoas morreram no começo do século passado aqui em São Paulo. É uma doença que está relacionada a grandes epidemias no mundo que assustam a humanidade. É importante também, quando falar de influenza, além do fato de ser uma doença de transmissão respiratória, que a gente vai falar ao longo da nossa conversa aqui, a influenza é uma zoonose, é uma doença que circula entre homem e alguns animais, principalmente porcos e aves. Então, essa doença circula entre esses animais, existe troca de material genético entre vírus do homem e vírus de animal. E é por isso que a gente não vai conseguir erradicar essa doença nunca. Nós vamos ter influenza por muitos anos, né, até se conseguir uma vacina com uma eficácia maior, que vai ser difícil. Porque ela tem essa característica de ter essa sazonalidade, ela troca material genético com esses animais, além de sofrer pequenas mutações, o que faz com que aquela vacina que nós tomamos esse ano, por exemplo, já não vai servir mais para o ano que vem. Isso que eu ia te perguntar, quer dizer, todo ano existe a necessidade da vacinação por conta também da mutação do vírus. 2 motivos. Uma são pequenas mutações que acontecem, às vezes mutações grandes, mutações chamadas shift ou drift, mas acontecem mutações pequenas, mas tão importante quanto essas mutações, e por isso que cada ano é desenhada uma vacina diferente. Essa vacina que a gente toma, por exemplo, tem um componente da H1N1. Esse H1N1 é o vírus que circula desde 2009, lá da gripe suína. Ele não sofreu muitas mudanças. Ele é o mesmo vírus que está na vacina desde 2009. Porém, essa vacina tem uma curta duração. Você toma a vacina hoje, ela te protege em média 8 meses, 10 meses. Né? A vacina é um componente, uma porçãozinha do vírus que eles retiram para a gente criar imunidade. Então essa vacina perde a eficácia em 8 meses, 10 meses no máximo. Então a vacina que a gente toma esse ano nos protege do influenza sazonal que vai vir neste inverno. No ano que vem, essa vacina já não nos está protegendo mais. Então a gente tem que tomar a vacina todo ano por 2 motivos. Pequenas mutações do vírus que são detectadas em tempo real. Existem 900 laboratórios do mundo que ficam detectando esse vírus mutante, inclusive aqui em Santos, na UBS, nossa, aqui, a gente tem uma equipe que coleta esse vírus, manda para a Adolfo Luz e manda esses dados para a Organização Mundial de Saúde, que vai monitorando no mundo inteiro. E só para, eu falo muito, né? Pode falar, eu te dei a palavra. Só para você ter uma ideia,
15% da população mundial, cerca de 1 bilhão de pessoas, adquirem gripe todo ano. Pra você ter uma ideia da dimensão dessa doença e a importância que ela tem no meio médico. Eles falam em torno de 5 a 15% da população mundial todo ano se infecta com o vírus de influenza. Em todos os continentes. Todos os continentes. No mundo, sim. 1 bilhão de pessoas. O mundo hoje tem o quê? 9 bilhões? 1 bilhão de pessoas se infectam. É um número assustador. Porém, o que é importante, a população tem que entender isso. Um grupo dessas pessoas são um grupo mais vulnerável, né? Que é o grupo que é justamente beneficiado pela vacina e que não deve deixar de tomar a vacina. É o grupo prioritário que está sendo vacinado primeiro. Perfeitamente, o grupo prioritário, que são os idosos acima de 60 anos, crianças abaixo de 5, indivíduos com comorbidades, qualquer uma dessas doenças claramente faladas, doenças pulmonares, asma, bronquite, cardiopatias, diabetes mellitus, obesidade entrou nesse ano. Essas pessoas... HIV, pessoas que têm imunossupressão, pessoas transplantadas, pessoas que tomam drogas imunossupressoras por conta de doenças reumáticas. Essas pessoas, aliás, nós estamos na fase justamente dessas pessoas estarem tomando essa vacina. Então, veja, só para se ter uma ideia também, 80% dos óbitos até agora foi justamente nessas pessoas desses grupos de risco que não tinham tomado a vacina. Ou seja, é importante tomar a vacina e seguir o que você falou. E não adianta, eu vou tomar a vacina esse ano e o ano que vem eu não tomar. O vírus sofre mutação. Além da perda da efetividade da vacina, então todo ano esse é um processo que nós vamos ter, as pessoas têm que entender. Tão importante isso, porque diferente desse momento em que a população desenfreadamente ia atrás dessa vacina, às vezes com muita dificuldade acaba indo lá comprando. Exatamente. Isso Nos últimos 2 anos, nós não chegamos nem a 80% de cobertura. Então, a gente teve uma pouca movimentação, uma pouca incidência desse vírus, muito poucas pessoas, na verdade, se estimularam a tomar vacina. Nós tivemos que fazer campanha em supermercado para tentar dar vacina para a população. Para cobrir para chegar a essa meta mínima de 80%. Depois que se terminar, uma outra coisa importante que eu queria tocar com você. A pessoa que vai viajar, você falou em 10 meses. Lembrando que quando é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. E assim acontece. Isso. Então, existem vírus agora no hemisfério sul. Então, se a pessoa vai viajar, por exemplo, em janeiro para a Europa, para os Estados Unidos, seria interessante ela tomar uma outra dose dessa vacina? Idealmente sim. Veja, mas se ela tomar essa vacina, estamos trabalhando aqui com 8 meses, quer dizer, já até janeiro, fevereiro, teoricamente, ela está protegida. Quem trabalha no exterior, por exemplo, sem dúvida, que vai fazer uma viagem... Existe hoje, inclusive, uma especialidade da Infecta que chama Medicina do Viajante. Nós temos um ambulatório desse, da prefeitura, né, e que o indivíduo, quando vai viajar e programa essa viagem, ele pode procurar esse ambulatório dos viajantes, que ele recebe algumas orientações especificamente, dependendo da localidade que ele vai, para que tipo de vacina ele tem que tomar, que tipo de cuidados ele tem que ter, de acordo com as doenças mais prevalentes nessas diferentes regiões do globo. Porque hoje a movimentação humana também ajuda ou atrapalha? Não, totalmente. A grande questão é essa, veja, se você hoje estiver gripado, você pegar um avião em 8 horas, 10 horas, você está descendo lá em Miami, né? Em 10 horas você está no hemisfério norte, além do mais você vai tossindo no avião. Nós temos um relato, só uma mera curiosidade para os seus ouvintes, que são aí muito inteligentes e atentos, e essa é uma coisa sensacional. Uma viagem de Uganda para os Estados Unidos, essa viagem acho que demorou 12 horas, houve um problema no sistema de ventilação do avião, no filtro, o filtro EPA, e um indivíduo tossindo no avião com tuberculose, ele contaminou 18 pessoas dentro do avião numa viagem de 8 horas. Nos Estados Unidos eles conseguiram detectar esses casos porque era uma bactéria da tuberculose resistente e foram monitorar todos e conseguem, é um trabalho genial, conseguem ver até a posição dos assentos que as pessoas estavam, quer dizer... Como que eles fazem esse rastreamento? A pessoa informa no desembarque? Então, nos Estados Unidos, obviamente, eles conseguem fazer algumas coisas, obviamente, com mais qualidade. Eles tiveram um indivíduo que foi procurar o serviço com uma tuberculose que era resistente aos remédios, já chamou a atenção. Nessa investigação desses casos,
começando a investigar os casos, relatava, olha, eu viajei como vim de Uganda nesse avião aqui. Em outro, então, existe grupos lá, o chamado CDC de Atlanta, que é o Centro de Controle de Doenças, que é Atlanta, um prédio absurdo de 8 andares, que eles monitoram todas as doenças. Então, tem o departamento de doenças respiratórias, departamento de diarreia. Então, esses grupos pegam essas informações, tabulam e conseguem juntar. Eu fiz essa pergunta justamente para provocar essa resposta, para agora a gente explorar a importância dessa comunicação do serviço de saúde com quem trabalha rastreando esse tipo de doença. É por isso que existe um grupo de doenças, deveriam ser todas, mas no Brasil nós não temos perna. Então você acaba tendo um grupo de doenças, são chamadas doenças de notificação compulsória, obrigatória. Por exemplo, tuberculose, AIDS, dengue, febre amarela e tantas outras, são doenças de notificação compulsória. Se você tiver essa doença, o médico é obrigado, meningite, por lei, a preencher uma ficha de notificação e fazer a comunicação para as autoridades de saúde imediata. Algumas você tem um tempo, por exemplo, a meningite, você tem no máximo 24 horas para notificar o serviço de saúde. Tem um telefone, você liga, estou com uma meningite meningocócica, porque muitas vezes você tem medidas de controle na população ao redor, né? Em relação ao nosso porto, esse cuidado deve ser maior ainda, né? Porque aqui a gente recebe pessoas do mundo inteiro, né? Que interagem com os trabalhadores portuários, com quem trabalha. Teoricamente deveria ser, é isso a ideia, né? Na verdade existe uma grande questão no porto, porque o porto é ligado a um órgão federal, né? Que tem que ter uma interlocução, existe uma empresa, na verdade, terceirizada, que faz o atendimento desses indivíduos que chegam com algum sintoma no navio, na verdade deveria, e parece que isso acontece, eu não sei, atender já lá na barra, né? Se tiver alguém doente no navio, esse navio não tem nem que ser atracado, né? Até se ter uma dimensão do real problema. A gente passou um tempo aí com medo do ébola. Exato. Como que está essa questão? Já teve simulado no porto? Já foi resolvida, né? Quer dizer, já decretaram essa epidemia encerrada mesmo. Controlada e encerrada. Controlada lá no... o ebola, o ébola, como as pessoas quiserem, é um vírus que tem um comportamento diferente, né? Quer dizer, como? Ele é um vírus muito agressivo. Quer dizer, as pessoas têm essa doença, invariavelmente, uma pequena quantidade, mas a maioria morre. Então, vejamos, essas doenças que têm essa característica, esses quadros agudos com essa evolução, elas tendem a fazer um pico e declinam rapidamente, né? Porque medidas de controle... O grande problema são doenças que você adquire e elas podem ficar um longo tempo em você sem apresentar sintomas. É o HIV. Se adquirir o HIV hoje em condições normais, você pode ficar 8 anos, 10 anos assintomático, sem saber que você está infectado. Esse é um prazo máximo, de 8 a 10 anos. Em média, em medicina a gente fala em média. Medicina né? Nunca 2 mais 2 são 4. Exato, né? Você tem pessoas que desenvolvem 3 anos, na minoria, mas em média 70% das pessoas demoram 8 anos para ter sintomas. Já é uma grande porcentagem. Existe casos relatados de pessoas que estavam com vírus, mas que nunca desenvolveram doença? Existem alguns casos, são chamados os soroconversores de longa data ou de longa duração. Existe um grupo de pessoas que é sendo muito estudado, né? Que tem o vírus, mas todos os trabalhos mostram que esses grupos, ao longo do tempo, acabam de alguma tendo forma... replicação viral. Então, à luz do que a gente tem hoje, todas as pessoas que adquirem HIV, invariavelmente, se não tratarem, tomarem medicação, vão desenvolver AIDS. E aí não tem como essas pessoas fazendo sexo sem proteção com outras pessoas, essas pessoas vão ser contaminadas. Ou não? Sim. Quer dizer, não podemos arriscar, mas veja no campo teórico. Olha para você ter uma dimensão do que eu vou te falar. Numa relação sexual usual, o risco de transmissão de um indivíduo infectado para o não infectado chega a ser de quase 1 para 1000. Em cada 1000 relações acontece uma transmissão. Nesses casos dos pacientes que têm o vírus, mas não desenvolvem a doença. Não. No normal. No normal. É evidente que isso aqui é medicina, não é matemática. Existem cofatores, né? Então, o indivíduo que tem uma doença genital, que tem uma ferida, que tem uma úlcera, um corrimento, o tipo de relação sexual, vaginal, anal, todos esses fatores pesam. Mas a transmissão é pequena.
e você veja a quantidade de pessoas que têm infectado. Se fosse alta, a tragédia seria muito maior do que já o é, né? Falando em números e infectados, a nossa região continua, infelizmente, tendo uma grande incidência de... Santos tem um número alto de casos de AIDS. Nos últimos 10 anos, nós estabilizamos com um número muito alto de... Em AIDS, em HIV, nós não temos, numa grande maioria das vezes, o exato momento que a pessoa se contaminou, se infectou. Então, a gente trabalha com que é a taxa de detecção. Que é a taxa de detecção? É o momento que o indivíduo faz o HIV e sabe que seu estado sorológico é positivo. A notícia quando ele recebe o resultado do exame. Quando esse indivíduo recebe o resultado do exame, ele pode ter se contaminado no mês passado, mas pode ter se contaminado há 5 anos atrás. Qual é a janela? A janela hoje... acontece a contaminação e o indivíduo tem Então, a janela imunológica hoje diminuiu muito. Isso em torno de 15 dias o exame já dá positivo. Por exemplo, teve-se uma relação sem proteção. Em 15 dias, a sorologia, que é o teste mais usual, o ELISA, já dá positivo. Se ele fizer um hemograma, não vai... Hemograma não serve para nada, não vê nada. Tá? Ele tem que fazer um teste específico, porque muita gente acha... Hemograma serve para nada, serve para ver anemia e ajuda, às vezes, a gente a dimensionar risco na questão da dengue. Hemograma é um exame que todo mundo, o médico pede, mas ele tem usos muito específicos, né? Para anemia, para ver uma leucocitose, se o indivíduo tem um quadro bacteriano, para algumas coisas muito específicas. É um exame inespecífico. Então, a pessoa deve fazer, independentemente de ser profissional do sexo, de ter vários parceiros, de fazer sexo, tem que fazer o exame... específico, tem que fazer o teste anti-HIV para saber o seu estado sorológico. Em 15 dias, esse exame vai dar o resultado. Esse resultado já é um resultado que pode... Não, o Ministério da... Veja, o exame de HIV hoje ele tem todo um critério. Existe um protocolo, não existe? Existe um protocolo de resultado. Então, por isso que é muito discutível essa ideia. Hoje esses testes são vendidos até em farmácia. Isso é muito discutível. Na verdade, para você ter a certeza que você tem um exame positivo... Então, que o laboratório jamais solta um resultado na primeira amostra. Então, por exemplo, te pediu um exame de anti-HIV. Você vai no laboratório e faz o teste. Perfeito? Deu positivo. O laboratório não solta esse resultado. Você vai receber uma ligação, falar assim, olha, meu senhor, o senhor tem que voltar aqui, tem um problema no seu exame, o senhor tem que fazer um segundo exame. Então, o algoritmo do Ministério, você tem que fazer 2 testes em cada amostra e 2 testes em tempos diferentes positivos. Primeira amostra eu testo 2 vezes, ele volta, eu colho uma segunda amostra, faço 2 testes, né? E aí faço um exame mais específico, que é o que eu chamo de Western blot. O Western blot é uma metodologia que a gente poderia dizer específica para o HIV. Então eu só libero o resultado quando eu tenho pelo menos 2 testes, né, em tempos diferentes, positivos, mais um teste confirmatório. E aí existe a possibilidade de numa segunda testagem isso dar negativo? Sim. E aí e aí tem que fazer uma terceira? Exatamente, é por isso que tem todo um critério do Ministério, o algoritmo. Você pode ter falso positivo. Por que você isso? Pode... Talvez, eu tentando explicar para você e para os nossos ouvintes, na verdade, o teste anti-HIV, o ELISA, é um teste indireto. Quando eu falo, o seu exame deu anti-HIV positivo, ELISA. ELISA é o método. É um método. Você tem o ELISA para Chagas, para todas as doenças. O exame de sorologia, eu vejo indiretamente que você tem o vírus. Eu vejo se você tem anticorpos contra o vírus. Quer dizer, eu tenho que ter infecção, o meu organismo vai produzir uma moléculazinha, que é uma proteína específica para neutralizar o vírus. Eu detecto essa proteína, por isso que tem a janela, demora 15 dias para eu fazer esse anticorpo. Então você pode ter, eventualmente, algumas situações que você produz um anticorpo que faz reação cruzada, né? Que a gente chama de um falso positivo. Oportunamente, só para você ter uma ideia, a vacina da gripe pode dar um falso positivo para o HIV. Então eu já faço esse alerta feito pelo Ministério no ano passado. Se você tomar a vacina da gripe, se por qualquer eventualidade você fizer o exame de HIV, existe uma possibilidade, não que todos irão dar,
de você ter um teste anti-HIV positivo. Então é importante informar ao médico, porque, por exemplo, Exatamente. tem gestante que está fazendo tratamento, mulher que está fazendo tratamento para engravidar. Está fazendo pré-natal. É fundamental. Eu vou repetir. É por isso que um teste de HIV não serve para nada. Um teste positivo é um indicador de que eu tenho que aprofundar essa investigação. Eu tenho que necessariamente, esse algoritmo do Ministério, fazer uma segunda testagem num tempo diferente, minimamente uma semana ou 15 dias. E caso esses dois, o primeiro teste e o segundo é positivo, eu uso uma terceira metodologia, que é um exame que não falha, que não fura, que é o que o pessoal chama de Western blot, tem imunofluorescência, que é um exame que, esse se der positivo, você tem um HIV. E aí, a partir do momento, vamos falar depois na sequência do tratamento. A faixa mais exposta a esse vírus na nossa região continua sendo o jovem homossexual masculino? Veja, a faixa que tem predominado e tem chamado a atenção pelo aumento de número são indivíduos jovens, quase que 20%, 25% desses jovens com nível universitário, e uma grande parcela homossexuais jovens. E que não viveram o início da AIDS, né? Que provavelmente... Que já nasceram na época do coquetel e dessa facilidade que a medicina... tem. E, na verdade, eu atribuo isso um pouco... informação todos temos, mas a gente não tem trabalhado com uma certa intensidade na questão do HIV como nós trabalhamos outros anos atrás. Como a gente tem discutido com aquele fanatismo. Zika. Exato. E você vê muitos pacientes que falam, tu peguei o HIV, mas tudo bem, agora tem remédio, né? Tem tratamento. Tem, os próprios pacientes estão... Pro resto da vida, né? Nesse momento. E a pessoa, lembrando, vai ter que tomar uma série de cuidados, porque ele pode infectar, mesmo tomando o coquetel, ele pode infectar outras pessoas. Obviamente, tomando o coquetel, o risco diminui, mas obviamente pode. O indivíduo HIV positivo, ele tem que usar preservativo em todas as suas relações sexuais. E nós tínhamos, né, o histórico da AIDS, uma doença que ia também causando atacava a aparência da pessoa. Hoje o coquetel, ele também favorece essa... Ele melhorou muito, né? Na verdade, eram duas coisas. Você tinha a própria doença levando a um quadro consumptivo desses indivíduos, então a gente teve uma geração de transição do surgimento dos remédios, que, né? De Cazuza, Fred Mercury. Cazuza foi um grande que eram os exemplos impacto, que nós víamos, né? Emagrecido, caquético. Betinho e tantos outros, né? E um paciente nosso, o Beto Volpe, meu paciente aqui de São Vicente, quem vê as fotos dele naquele momento, quem vê ele hoje não acredita. Então, era a própria doença e os remédios, muitos remédios estavam relacionados à mudança na distribuição da gordura corporal. Esses remédios melhoraram muito, mas ainda podem dar e tem uma relação chamada lipodistrofia. Quer dizer, o indivíduo perde gordura em extremidades, ficam com as veias bem sobressaltadas, perdem gordura nessa região facial, né? Ganham muito a gordura abdominal, a chamada gordura visceral também. Então, esses remédios ainda estão relacionados ao longo do seu uso contínuo com algumas alterações corporais muito características. Né? E os outros órgãos da pessoa, eles também vão ser sobrecarregados com esse coquetel? A pessoa precisa tomar um cuidado? As pessoas têm um acompanhamento periódico. A gente tem visto um aumento maior de hipertensão nesses pacientes de uso crônico, doenças cardiovasculares, aumento do número de infarto do miocárdio relacionado com alguns remédios, osteoporose, diabetes. Na verdade, a gente tem um grupo de pessoas que estão vivendo muito mais. E essas doenças acabam se associando mais claramente documentado que esses remédios estão relacionados a alguma dessas doenças que a gente falou, diabetes, hipertensão. Né? Antes do coquetel, a expectativa de vida era de quanto? E depois do coquetel, a expectativa de vida passou a ser de quanto? É difícil dizer expectativa de vida, porque, veja bem, depende do momento que você pega esse indivíduo. Em média, a gente tinha uma doença que você demorava anos para se manifestar. No momento que ela se manifesta, a perspectiva de vida era 1 ano antes do coquetel. Hoje, essa pessoa tem uma perspectiva de vida igual a uma pessoa que não tem o HIV. Então ela vai poder viver a sobrevida normalmente. Do indivíduo infectado pelo HIV hoje é igual da população em geral. Daí, então, essa
atitude, digamos assim, desses jovens em achar que posso fazer sem proteção? Eventualmente isso. Eu acho que isso aí não dá para a gente resumir nessa simplificação, né? Eu acho, viu, Guto, que tem muitos fatores ligados a essa questão da transmissão. Uma das questões é a questão cultural, é a questão da informação, mas eu atribuiria outras questões também, a questão da vulnerabilidade relacionada ao uso de drogas, ao uso do álcool, quer dizer, situações que tornam esses jovens mais vulneráveis, porque acabam não dimensionando muitas vezes o risco. Por exemplo, tomou uma cervejinha a mais, perdeu um pouco o controle, sexo sem proteção. Vamos pegar uma bonita dessa, não tem HIV, vamos transar sem camisinha. Então, eu acho que existe uma pleiade, existe múltiplos fatores, né, que estão associados à questão da transmissão, né? A partir do momento que a pessoa sabe que tem o vírus, ela tem, eu sei, na Prefeitura de Santos, ela recebe um acompanhamento psicológico, o resultado ele é dado por um psicólogo e também por um médico, eventualmente. Isso. Essa pessoa ela é preparada e a pessoa, se for casada, tiver um companheiro, também é importante que essa pessoa compareça. Perfeitamente. A partir desse momento, ele começa a ser rastreado, digamos assim, ele começa a ser acompanhado pelo laboratório da prefeitura que trata dos pacientes? Não, como rastreado. Ele passa a ser acompanhado, ele retira os Não, remédios. A partir do momento que ele tem um diagnóstico de HIV em Santos, nós temos apenas um serviço, que era um serviço só de HIV/AIDS, hoje já não é, hoje a gente chama, que é o SECRAS, é um serviço de doenças infecciosas, que é lá na Luiza Macuca Silva Jardim, né, lá do Centro de Saúde de Martins Fontes, que tem atendimento de pacientes HIV, pacientes com hepatite C, hepatite B, pacientes com HTLV. É um serviço multi-atendimento relacionados às doenças infecciosas, né? E uma vez que ele recebe o diagnóstico, ele é encaminhado para esse serviço e a partir daí ele passa a ter um acompanhamento regular daí. Alguns abandonam, alguns desaparecem, vão reaparecer posteriormente, mas em condições normais ele recebe orientação de psicólogo, de assistente social, é uma equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, assistente social, dá todas as orientações trabalhísticas de suas, vamos dizer assim, né? Todos os direitos que ele tem, eventualmente no trabalho. Trabalhista, eu digo, direitos e deveres também. Sim. Então ele recebe todo esse conjunto de informação, ele recebe esse medicamento que ele pega periodicamente lá na farmácia do serviço, né? E os pacientes hoje estão tão bem estabilizados que hoje recebem remédio para 3 meses e vão lá a cada 3 meses, a cada 6 meses, um ano tem que colher exames de controle, né? Então passam a ter um acompanhamento regular. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, TV Com Debate volta em instantes. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas.
e você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa, você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. Quer saber como? Participe do Água Pede Água. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada, de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1 da tarde. E também pelo site www.tvcomsantos.com. Conto com você. Alô, nação santista, o radar está no ar. Meu nome é Maia Gabeira e minha grande paixão é o mar. Ele é minha casa e é meu trabalho. É casa também de mais de 1/4 dos brasileiros que vivem no litoral e dependem do mar para sobrevivência, já que fornece energia, água, sal e alimentos para a população. Mas menos de 2% do seu ambiente está protegido. Eu nem consigo imaginar como seria a minha vida sem o mar. Faça como eu. Pegue esta onda e junte-se ao WWF Brasil, pela proteção dos oceanos. TV Com, o debate já está de volta. Na edição de hoje nós recebemos o médico infectologista Marcos Caseiro. Falamos no final do primeiro bloco sobre a AIDS. Continuando nesse assunto da AIDS, Caseiro, quando que, e se é que vai haver uma vacina eficaz contra a AIDS? Então, eu até falei para a gente tentar conversar um pouquinho sobre... Essa é uma questão muito intrigante, né? Na verdade... se tentou de todas as formas fazer vacinas, nós participamos aqui, inclusive em Santos, de um estudo de vacina, e que foi um fiasco, né? Não serviu para nada. Por quê? Tentou-se usar o mesmo modelo dessas vacinas, como da gripe, não usar a vacina da gripe, mas o modelo de construção de vacinas para fazer a vacina da HIV. Ou seja, usar o próprio vírus para fazer do mesmo modelo que se faz a vacina da gripe. E não funcionou nada. Na verdade, o vírus do HIV, ele é um vírus que tem um comportamento único, completamente diferente de muitas outras viroses, né? É diferente do sarampo, da catapora, da cachumba. Ele tem um comportamento, ele tem uma lógica de patogenicidade que é uma das coisas mais fantásticas do ponto de vista do estudo, dos mecanismos que ele criou para se evadir do nosso sistema imune. Porque, na verdade, nós temos uma resposta imune vigorosa, inata, uma resposta imune adaptativa, mas ele consegue fugir de todas essas vias. Ele se camufla dentro do organismo, é isso? Não é bem essa palavra, se camuflar. Ou ele muda de uma forma que o nosso sistema imunológico é enganado. Mutações ao longo do tempo, essa é uma questão, né? Mas ele parasita o teu genoma, quer dizer, ele entra dentro da nossa célula, ele entra dentro do nosso núcleo, ele tem uma enzima que chama integrase, ele vai lá no teu material genético, o teu DNA, né, nos teus cromossomos, ele vai para essa integrase que é uma tesourinha, ele corta e ele entra lá dentro, quer dizer, ele passa a fazer parte do teu genoma e do seu DNA. E como existem células do sistema imune que ele parasita, que são células que a gente chama de células de memória, que podem durar 30 anos, quer dizer, teoricamente ele vai viver lá dentro por 30 anos. Então, ele é um vírus muito intrigante do ponto de vista. Mas, só por uma mera curiosidade, eu costumo fazer a seguinte brincadeira até. Eu digo, aquela história que a vida imita a arte imita a vida, né? De uma maneira geral, todas as doenças infecciosas que existem em vacina e que funcionam, existem indivíduos que, independente da vacina, pegam a doença, um grupo morre, mas uma parcela, o organismo cria imunidade. Quer dizer, o nosso organismo consegue criar imunidade. Então, dengue, febre amarela, gripe, alguns indivíduos pegam, criam imunidade e se cura, o organismo resolve. Né? Para todas as darwinismo aí, né? Os mais fortes sobrevivem. Não, e não só os mais fortes, quer dizer, uma grande parcela da população, para muitos desses vírus, acabam se adaptando ao longo dos anos e sobrevivem. Mas é o Darwin. Agora, no HIV não.
todas as pessoas que adquirem HIV até esse momento que a gente tem notícia, se não tomarem, vão evoluir para AIDS e vão morrer. Se não fizerem o tratamento, tomarem as drogas, então, vão morrer. veja, não existe imunidade naturalmente, o ser humano não consegue construir imunidade para o HIV. Então eu acho muito improvável que a gente consiga ter uma genialidade maior que o nosso próprio organismo. Eu acho que nós vamos até conseguir, mas dentro dessa minha lógica aqui da minha cabeça, acho que eu digo para você a grande dificuldade deles encontrar esse caminho. Não estão conseguindo encontrar um caminho. Tanto é que num congresso alguns anos atrás, né, o Anthony Fauci, que seria o ministro da Saúde, o chefe do NIH dos Estados Unidos, ele chegou e falou, ó, chega de dinheiro para vacina. O dinheiro nosso aqui para o HIV vai voltar para a pesquisa básica. A gente não sabe nada do HIV. Vamos voltar a estudar como ele faz, como ele entra dentro da célula. A gente precisa entender melhor ele, porque todos os modelos de vacina não funcionaram, todos, né? Então, ele precisa ser melhor compreendido. Provavelmente a lógica disso, nós não vamos entrar nesse detalhe, senão a gente passa dias aqui, mas o HIV, ele é fruto de um vírus recombinante de origem de um macaco africano, né? E, então, esse é um patógeno novo para o homem, quer dizer, o homem não tinha a menor ideia histórica de como era esse vírus. Então, isso é um modelo adaptativo que demora muitos anos. Se originou no macaco e como que esse vírus chegou, foi transmitido para o homem? Então, o que se admite claramente é que esse vírus foi transmitido provavelmente no início do século passado por uma transmissão zoonótica. Talvez é muito próxima a relação do homem com macacos, naquele continente africano. Eles usam para caçar, eles usam para... Eles comem, se alimentam eventualmente. Se alimentam de macacos, né? E esse vírus provavelmente... caçadores se cortaram e acabaram adquirindo esse vírus e ficaram restritos à sua aldeia. Provavelmente a partir da Segunda Guerra Mundial houve uma grande urbanização dessa população que vivia em área rural e acabou disseminando esse vírus e a história é essa. Eu acho que uma vez, eu estou me lembrando, nós conversamos já isso aqui. Sobre o Ebola, o ébola. Mas falamos sobre do HIV, eu vou lembrar para você esse fato e você vai se lembrar, porque eu estou escrevendo um livro há um tempo. Exatamente, o livro vai ser lançado vai ser lançado aqui. Ele está muito adiantado, mas eu tenho trabalhado tanto que mal consigo dedicar esse meu livro, que será sensacional, porque quando eu estava comentando com você, quando você começa a estudar isso, a gente vê que aquele grande movimento colonial na África foi determinante, né? Com as grandes potências que hoje vivem esse retorno desses indivíduos que eles colonizaram, exploraram por milhares de anos, que se sentem, obviamente, europeus e querem ir para lá, né? Exatamente. A França. E um dos grandes responsáveis aqui a esse movimento foi uma colonização assustadora que aconteceu no Congo, onde se chamado Congo belga, antigamente chamado Congo belga, por um bandido, né? Um bandido, do meu ponto de vista aqui, eu ponho ele no mesmo patamar do genocida do Hitler, né? Que foi o rei Leopoldo I, né? Que fez uma colonização brutal. Assina embaixo a sua... Que cortava o braço das pessoas, é uma coisa assustadora. Eu tinha falado para você, comprei um livro que não tem mais, eu consegui comprar, paguei R$300 nesse livro, até num sebo aí, que é um livro sobre a história, né, do rei Leopoldo I, que é assustador, o nível de gravidade. Acredita que ele matou mais de 10 milhões de pessoas. Isso fez com que o movimento de tribos, de aldeias nessa região onde talvez o vírus HIV estava quietinho, acabou fazendo essa grande movimentação e fazendo com que esse vírus se espalhasse. E depois com a urbanização naquela região de Kinshasa e Leopoldville, que já não chama mais Leopoldville, chama novamente Kinshasa, esse vírus a partir dali se disseminou para o mundo, provavelmente para o Haiti, e aí é uma longa história. Mas a questão específica da vacina é nesse sentido. Nós não teremos vacina a curto espaço de tempo para o HIV. O que nós temos para o HIV, nesse momento, continua sendo o mesmo discurso de 30 anos atrás. Prevenção, uso de preservativo, sexo seguro, sexo responsável, que as relações sexuais sejam decorrentes de um relacionamento amoroso, de um convívio
para as pessoas, obviamente, terem a segurança de não utilizarem preservativo nas suas relações sexuais. Que sejam espontâneas, né? Que Exato. as pessoas saibam que estão ali fazendo aquilo porque os dois Exatamente. querem e os dois plenos, né? Sem nenhum tipo de interferência. Eu diria para você, eu diria em caráter implorativo aqui para os mais jovens, né? Eu tenho 52 anos, fui jovem, sou jovem ainda, né? Mas a cabeça e sei como é que a gente tem que ter um entendimento de que, às vezes, um momento de prazer pode trazer um comprometimento para o resto da vida das pessoas, e a gente, obviamente, tem que ter muita responsabilidade por conta disso. Não que uma garrafa de vinho bem Muito saboreada, isso aí não tem problema. O problema é o excesso. É isso aí. O Galeno, o grande médico Galeno, Romano já dizia isso, né? A dose faz o veneno. Uma latinha de cerveja, um copo de vinho, 2 copos de vinho são saudáveis. Agora, uma grade de cerveja, isso aí é irresponsável. E uma outra coisa também, né, Caseiro? As pessoas terem amor ao seu corpo, à sua vida, né? Cuidar dessa máquina maravilhosa que é o nosso organismo, o nosso corpo. Muitas vezes, né, a gente se apercebe de algumas coisas tardiamente, né? A sabedoria, muitas vezes, vem tardiamente, né? Como diz o Drummond na poesia, às vezes o amor também começa tarde, mas a sabedoria vale a pena. A questão de o cuidado com o sol, usar protetor solar, o cuidado, obviamente, com o seu corpo, com a sua alimentação, com os excessos, isso é uma coisa que parece ser banal, mas isso é de uma importância fundamental, porque o seu corpo lá na frente vai lhe cobrar. Exatamente. Se tiver os cuidados básicos da prevenção, sem dúvida, a gente tem uma vida melhor. Não que a gente não vá ter doenças, enfim, estamos sujeitos, faz parte da vida. Mas, obviamente, ter um envelhecimento saudável é o que todos nós queremos, né? Na questão, se falou muito de AIDS, outras doenças também continuam a causar grandes estragos no mundo e na nossa região não é diferente. Como é que nós estamos em matéria de sífilis? Eu sei que é uma doença nós vivemos uma situação tabu. Muito interessante, né? Você sabe que na década de 60, exatamente em 69, um cirurgião, um médico equivalente ao ministro da Saúde americano, ele fez a seguinte profecia lá, com aquela euforia dos antibióticos, ele falou: a guerra contra as doenças infecciosas foi vencida. Nós vencemos a guerra. Então isso foi uma euforia, todo mundo ficou feliz, falou: puxa, olha aí, doenças infecciosas, tem antibiótico, nós vencemos tudo. Recentemente teve um editorial na revista Lancet, que na época saiu esse editorial, falou: na verdade, a guerra contra as doenças infecciosas foi vencida pelas bactérias, pelos vírus, pelos fungos. Ele falou que seria vencida, mas não disse por quem, né? Exatamente, né? Porque o que a gente vê é uma coisa assustadora. E que claramente tem uma... e a gente imaginando o nosso globo como uma estrutura, né? Uma análise holística, plena, essas coisas todas se interconversam. Não tenhamos dúvidas de que essa ocupação do ambiente que nós vivemos de uma maneira absolutamente predatória, essa grande urbanização, essa falta de saneamento básico, de rede de esgoto em muitas populações, todos esses fatores, eles são decisivos, né, para o reaparecimento de muitas doenças que já existiam, então recrudescendo, e doenças que não existiam. Você pega o exemplo do Zika. Tem uma ecologia nessa doença, uma lógica ecológica. Esse vírus é um vírus que circulava lá em Uganda, foi descoberto lá, vivia lá, ele circulava entre macacos no seu ambiente natural, a teoria do grande russo, do Pavlovsky. Ela fazia um circuito entre vetores que circulavam lá na floresta, no seu ambiente natural, e pequenos primatas, né? Bom, o homem acaba invadindo essa mata. Invadindo essa mata, o mosquito destrói a mata e caça os animais. O mosquito precisa do sangue, ele vai começar a te picar. Então, aquela doença que circulava, fruto evolutivo de milhões de anos naquele ecótopo, vai te picar, vai te transmitir a doença. Você dali fica doente, você passa a circular num espaço mais ampliado, você leva essa doença para outros lugares. Então, esse vírus circula desde 47 na África, ficou lá. Saiu da África na década de 60, circulou no Sudeste Asiático. Ele ganhou essa força absurda a partir do momento que ele explodiu na região da Polinésia.
E na região de Polinésia, uma grande quantidade de pessoas que acabaram circulando para outros continentes acabaram levando esse vírus. Ora, mas como ele explodiu nesses locais? Explodiu por quê? Porque tinha justamente o transmissor dele nesses lugares, o Aedes aegypti, o vetor. O vetor que está amplamente disseminado no mundo. Aquele outro ministro aí, quem não sabe, talvez o último ministro da Saúde, né, que entrou e fez o seguinte comentário, criticar, ora, nós perdemos a guerra com a Aedes. Criticaram, foi a única coisa sábia que ele falou. Ele disse a verdade. Nós perdemos essa guerra, mas faz muito tempo. A Aedes está toda a região tropical está infestada de Aedes aegypti. Então, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Só no Brasil. Na região principalmente tropical. Mas ele está na área da Flórida. Se for na região de Flórida, na região do sul da Europa, Grécia, Itália... Aquela parte mediterrânea da Europa. E com esse aumento global de temperatura de 1 grau, ele vai chegar provavelmente até Nova York. Por isso que o mundo está assustado com a questão do aquecimento. Porque você vai aumentar a área de circulação desses vetores. Então, doenças que são nossas vão para esses países. Chegou perto de Nova York, as coisas eles vão arrumar uma vacina. Exatamente. Então, toda essa questão, é importante a gente entender isso num contexto mais amplificado. Quer dizer, as condições às vezes são criadas para um bicho desse que circulava no seu ambiente natural quietinho lá, adquira um comportamento explosivo absolutamente, né? E é o que acontece com a gripe. Por isso que você pega a gripe, ela tem um grande problema de circulação com aves e com porco. É por isso que muitas dessas gripes que trazem muito risco e preocupação surgem no continente asiático, pela proximidade que o homem tem, né, com esses animais. Gripe suína, gripe aviária. Exato. E na gripe suína, a questão desses grandes criadouros que tem, principalmente na região do México, nos Estados Unidos, porque esse vírus circula em porco de uma forma intensa também. Então esse vírus pode entrar em contato do homem e do porco, se recombinar e adquirir um comportamento totalmente atípico, como foi esse H1N1 que circula, que surgiu de uma recombinação lá no México, que eles admitem, numa criação de porco em 2009, né? Então é importante a gente entender que quando a gente fica ouvindo falar essas coisas, muitos falam, isso é balela, aquecimento, isso tem a ver. E provavelmente essa epidemia da gripe, ela iniciou mais precocemente no Brasil por conta do fenômeno El Niño. Esse fenômeno El Niño, que é um movimento, um aquecimento global do Pacífico Ocidental, né, de cerca de 1 grau de aquecimento. Que é muita coisa, muita né? coisa. Muita Ele coisa. mudou o comportamento, todos nós estamos vendo, ele fala, pô, não chegou o inverno, agora deu uma esfriadinha. E nos Estados Unidos, na Europa, o frio continua lá, tanto é que eles estão tendo atividade do H1N1 que não era esperado mais. Então, na verdade, essas questões climáticas são muito importantes e muitas vezes elas determinam o comportamento de muitas doenças, né? Em relação à sífilis, como é que nós estamos? A sífilis é uma coisa inacreditável, é uma doença que parece do século passado, que se resolve com benzetacil. Nós estamos tendo uma explosão de casos de sífilis, nós estamos tendo uma recrudescência, uma coisa assustadora. As autoridades, no mundo ou na nossa região? No mundo, na nossa região, no estado de São Paulo, de uma maneira assustadora, né? Nós tivemos no ano passado a sífilis e 400 casos de sífilis congênita, óbitos por sífilis congênita no estado de São Paulo. Isso é uma vergonha, assustador, né? Obviamente, ela tem tido em muitas pessoas que a gente chama de grupos mais vulneráveis, são usuários de crack, mulheres que acabam não fazendo um pré-natal adequado, mas olha só, o aumento de sífilis tem sido assustador em todas as faixas etárias, aumentou quase 3 vezes em indivíduos acima de 60 anos, e é uma doença que se resolve com a benzetacil, uma injeção de benzetacil, eventualmente 3 em algumas circunstâncias. E a gente não pode esquecer que se o indivíduo adquiriu sífilis, como se adquirir sífilis? Você tem que ter a lesão. No momento da lesão, se tiver um relacionamento sexual e tiver contato com aquela lesão, você adquire. Só naquele momento. E se você adquire a bactéria da sífilis, que é o Treponema pallidum, você pode adquirir outras doenças também. O indivíduo que tem uma ferida de sífilis e tem HIV, ele chega a ter 1000 vezes mais risco de transmitir o HIV para você. Então, veja, se está tendo a transmissão da sífilis em alta intensidade, é de se admitir que certamente uma parte desses casos de HIV que vem aumentando
Pode ser. Decorrência disso. Porque elas compartilham vias de transmissão como igual sexo. Né? Então a sífilis só pega por transmissão sexual. Só. Ou transfusão de sangue. É uma forma que hoje é testado. Ou transmissão vertical. Uma mãe infectada pode passar para o seu recém-nascido, desde que adquira a sífilis no momento da gravidez. Existe uma outra coisa importante, eu já tive pacientes vários. A sífilis pode ser passada por sexo oral, a sífilis pode ser passada eventualmente por um beijo. Se o indivíduo tiver uma lesão na boca, e obviamente são formas mais incomuns de ocorrerem, mas pode. A sífilis só passa no momento que o indivíduo tem a lesão, que a gente chama precisa ter uma porta de entrada ali. Porta de entrada, o protocifiloma, tá certo? Não, porta de entrada não. Ele precisa ter contato com alguém que esteja com a lesão em atividade. Por exemplo, você vai dar um beijo numa menina que ela está com uma afta. Perfeitamente. Eu tenho que também ter um receptor ou o meu próprio organismo vai ser o receptor? Eu não preciso ter uma ferida, por exemplo. Precisa ter a ferida, quem precisa ter é a pessoa que está com a sífilis. A pessoa que está com a sífilis, ela tem que estar no momento que a sífilis já cursa inicialmente com uma lesão, uma ferida. É um cancro, que a gente chama de cancro duro. É uma ferida infiltrativa que não dói. Esse é um dos grandes problemas, porque não dói. Então o cara fala, pode ser uma afta. No pênis, pode ter sido o fechecler aí, o zíper, que foi. Não dá importância. Mas tem que ter a ferida. É justamente ali na ferida que estão os treponemas. Alguém tiver contato ali com a ferida é que ocorre a transmissão. Por isso também, nesses casos, sexo oral e o beijo. Isso. Eu tive um paciente que e era um paciente homossexual, veio com sífilis, com uma baita. Eu falei, mas rapaz, tem que ter. Não tive relação com ninguém. Pô, no final da história ele tinha feito sexo oral. Eu falei, mas ele falou, mas sexo oral? Eu falei, sim, mas transmite? Eu falei, evidentemente. É importante via de transmissão o sexo oral. Então, é importante a gente ter essa clareza. Essa informação é fundamental, né, Caseiro? Essas vias de transmissão não são especificamente o sexo, pênis-vagina, né? Pênis-boca, boca a boca, desde que você tenha a lesão na boca. Então, é importante esse cuidado, né? A gente tem visto muitos casos de sífilis na boca, onde a lesão aparece na boca, né? Então, a sífilis é um outro problema, e vou repetir. A gente se previne de sífilis da mesma maneira que se previne do HIV, que se previne da gonorreia, do HPV, do herpes, e se protege também de uma gravidez eventualmente não desejada. Então, não é admitido num relacionamento casual que esse relacionamento ocorra sem a utilização de um preservativo. A pessoa diagnosticada com sífilis, ela tem que fazer algum exame específico faz o diagnóstico da sífilis? Esse exame é um teste sanguíneo. Se tem a lesão, a gente pode pesquisar a bactéria direto na lesão por um método chamado campo escuro, a gente pesquisa o treponema, ou através de uma coleta de sangue. A gente colhe o sangue do indivíduo e faz um teste chamado VDRL ou FTABS, que é um teste, uma testagem para pesquisar a sorologia, se o indivíduo teve contato com essa bactéria. Então a pessoa percebeu um sinal desse na pele, geralmente é perto da onde você tem um relacionamento sexual, seja no pênis, na vagina ou na boca. É isso. Ou no ânus, eventualmente. Procura o serviço médico imediatamente. Procurar o serviço, porque vai ter que passar pela... A sífilis tem duas manifestações. Você tem a chamada de sífilis primária. Você teve uma relação sexual, depois de 15 até 45 dias, vai aparecer uma ferida naquele local que você teve o contato. Geralmente é uma ferida única, vermelhada e que não dói. Essa é a grande... Ela é durinha, por isso a gente chama de cancro duro. Ela não dói. É indolor. Esse é um ponto-chave. Não dói, o cara fala, isso não é nada. Essa é a perigosa. Se ele não fizer nada, essa ferida vai embora e desaparece tudo. Ele pode, uma porcentagem, até 40%, podem depois de 2 meses ter a sífilis secundária, quando aparece mancha no corpo inteiro, inclusive palma da mão, sífilis secundária. Então, a sífilis primária é a lesão no local da inoculação do treponema, pode ser na boca, no genital. Se não tratar, ela desaparece e depois de 2 meses em média você pode ter uma manifestação que chama sífilis secundária. São lesões no corpo inteiro, lesões de diferentes formas, que se confundem com intoxicação alimentar, o que for. Então, manchas no corpo disseminada, principalmente quando acomete palma da mão,
é obrigatório pensar em sífilis, tem que fazer o exame de sífilis para descartar essa possibilidade. E aí o tratamento é Benzetacil. Benzetacil. Só que em vez de uma dose, você tem que fazer 2 doses na sífilis secundária. E esse indivíduo ele vai permanecer com a bactéria da sífilis? Não, você cura. O que acontece, quem já teve sífilis, ele continua com o anticorpo por um período muito prolongado. E muitas vezes pode ser até pro resto da vida. Então, o indivíduo que já teve sífilis, o grande problema é que ele nunca mais pode doar sangue. Apesar de ele não ter a doença, ele tem o anticorpo, a sorologia, banco de sangue acaba por excluir esses indivíduos por uma questão ética e jurídica, né? Tem algumas... Justamente no finalzinho do programa eu queria abordar essa questão da doação de sangue. Então, não pode doar sangue. Indivíduos. Nessa questão, os bancos de sangue, eles têm os exames, os protocolos para se rastrear e... Primeiro você tem um protocolo de autoexclusão, que eu devo falar, você já teve sífilis, DST, já teve, nem colhe teu sangue. Mas você não fala nada ou não sabe... Esse teste é feito. Você faz cerca de 10 exames sorológicos para doença infecciosa em toda a doação de sangue. Antes de entrar para doar? Não. Antes de doar, você faz a chamada autoexclusão, que você fala, mas você doou. Eles pegam um tanto. Então, a tua amostra vai ser testada antes de ser... Não, você doa. Você não tem como testar. Você doa o sangue e dentro daquele material que foi doado, eles pegam uma alíquota. Se tiver alguma infecção, eles jogam toda a bolsa fora. Porque, veja, se eu não tenho como fazer esse exame imediato, eles demoram. Então, nessa ideia, vou fazer o sangue, se estiver tudo bem, eu colho o sangue inteiro. Não dá para fazer isso. Então, eu pego a doação inteira e esse sangue é testado para todos esses vírus. Se isso dando tudo negativo, eu libero aquela bolsa. Se não, eu pego aquela bolsa e jogo no lixo. E aí, eventualmente, a pessoa, o doador, ele é comunicado. É perfeitamente comunicado e encaminhado para um serviço específico para acompanhamento ou tratamento de acordo com o caso. Que é uma outra forma de também se rastrear. Exatamente, que muitas pessoas acabam descobrindo algumas doenças infecciosas e mesmo HIV no ato de doação de sangue. Importantíssimo isso. Né? Marcos Caseiro, eu queria fazer só um aviso, o Reale me lembra aqui no nosso ponto eletrônico, você agora, a partir de agora, vai poder mandar sugestões via Facebook para o nosso programa. Se o seu bairro tem algum problema, se você foi esquecido pelo poder público, o Reale vai colocar aí o nosso contato, você pode mandar o seu contato, fazer a sua reclamação por meio deste endereço que está no vídeo e aí a equipe do TV Com Debate vai até você e vai mostrar o seu problema para ver se as autoridades competentes resolvem esse problema. Marcos Caseiro, muito obrigado pela sua presença. Programa é pouco para a gente abordar todas essas questões. É uma honra estar aqui discutindo com você e com os seus ouvintes. Muito obrigado. Vamos tomar vacina? É isso aí, todo mundo. Perfeito. Te agradeço mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, telespectador. O TV Com Debate fica por aqui. Nós voltamos amanhã.